Ministério é para todo mundo? Você já se perguntou isso? Eu me chamo Jonathan, sou pastor, professor de teologia. Aqui nós estamos compartilhando aquilo que vai impulsionar e te dar ferramentas para viver o seu propósito, o seu chamado e o seu ministério. A gente costuma pensar em ministério muito vinculado à rotina da igreja, né? Então você tem lá, o pastor tem um ministério, né? O evangelista ele tem um ministério. E a gente vê que isso tem até uma certa base bíblica. Quando a gente vai olhar lá em Efésios capítulo 4, Paulo vai relatar pra gente os 5 ministérios instituídos por Cristo, que são quais? O apostólico, o profético, o pastoral, o de ensino, né, dos mestres e dos pastores. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, será que viver ministério se restringe à rotina da igreja? E a minha resposta aqui para te deixar bem claro e não gerar dúvidas. Não. Você pode e deve viver seu ministério em qualquer ambiente em que você estiver. Para a gente poder entender isso melhor, a gente precisa ter clareza no que é ministério, tá? E qual que é o objetivo do ministério. Se a gente for estudar, né, a etimologia da palavra ministério, no original escrito por Paulo, por exemplo, na carta aos Efésios, no grego, nada mais, nada menos do que serviço. Ministério é serviço. Então, o ministério não é um título, o ministério não é uma posição hierárquica, o ministério é uma função, é algo que vai gerar um serviço. É algo, vamos usar aqui a linguagem bem de empresa, bem business, é algo que vai atender a uma demanda, ok? Agora, servir a quê? Atender a qual demanda? E aí vem o propósito do ministério, a função do ministério, que é o quê? Lá em Efésios também, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que é sobre aperfeiçoar os santos, é sobre servir a igreja, é sobre você contribuir para o processo que o Espírito Santo realiza de tornar cada indivíduo que respondeu ao chamado de Jesus para a salvação a se tornarem mais parecidos com Jesus. Então o ministério, em resumo, é um serviço que atende à demanda de moldar, discipular pessoas para que elas se pareçam com Jesus. Se você entende isso com clareza, a gente começa a tirar algumas confusões que acontecem. O ministério serve à igreja. Quem que é a igreja? A igreja é composta por todos aqueles que são salvos. Todos aqueles que já são discípulos de Jesus e estão nesse processo de discipulado. Essas pessoas estão na igreja local? Sim. Então, lógico, nós reconhecemos como ministério aqueles que estão servindo na igreja local e a palavra de Deus diz que nós temos que ter em grande honra esses que estão ensinando a palavra e conduzindo lá, né, a comunidade de fé. Mas eu quero muito abrir o seu entendimento para que você compreenda que em todos os ambientes em que você reconhece que você tem influência sobre alguém que já respondeu ao chamado de salvação e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem uma responsabilidade ministerial nesse lugar. Vou te dar um exemplo mais claro e mais simples de entender. Família. Se você é um pai, você é uma mãe, você tem filhos e você está conduzindo a educação deles para que eles entendam quem é Jesus, para que eles se pareçam mais com Jesus, você precisa encarar isso como ministério. Da mesma forma, o marido, por exemplo, você tem que olhar para sua esposa e vê-la como uma discípula de Cristo. E você precisa ser uma ferramenta de Deus e exercer a função ministerial de conduzir a sua família, que é a igreja. Se eles são salvos, se eles responderam ao chamado de Jesus e eles são discípulos de Jesus, é a igreja. E você tem uma função de liderança para influenciar essa família, para que ela seja conduzida a parecer mais com Jesus dia após dia. Então isso é ministério. Se você é um profissional, ok? Talvez você não seja o cargo de chefia da sua empresa, mas você é alguém que está lá dia a dia com as pessoas e você ali falou de Jesus, pregou o evangelho, alguém respondeu o evangelho, você tem uma responsabilidade ministerial de acompanhar, de conduzir essa pessoa para que ela possa então ser conduzida dia após dia a se parecer mais com Jesus. Eu creio que algumas pessoas elas têm até mesmo uma veia ministerial, um encargo ministerial, um chamado ministerial específico. Alguns são pastores. Eles têm essa coisa intrínseca do cuidado, de ouvir,
de acompanhar pessoas, outros já são mais, né, proféticos, eles estão preocupados com a intercessão, já estão mais inclinados a esse discernimento da atmosfera espiritual, outros já são mais do ensino, são mestres, gostam de explicar, de ensinar, trazer contexto, trazer a palavra, ele explicar nas minúcias. Cada um pode ter sim uma veia, mas você precisa estar preparado para atender a demanda que é necessária. Pode ser que no seu ambiente de trabalho você tenha alguém que aceitou Jesus há pouco tempo e ele quer tirar dúvidas sobre a Bíblia. Ou talvez esteja passando por uma situação em que ele precisa de um cuidado, de um pastoreio, de alguém que tenha uma palavra de conforto, de consolo, que possa ajudar numa fase difícil. Você precisa, como servo de Cristo, alguém que está procurando seguir a Jesus e caminhar com Jesus e parecer mais com Jesus, está preparado para responder às demandas que o corpo de Cristo ou que aqueles que já são igreja, já estão em Cristo Jesus, precisam para que você possa servi-los da melhor maneira. Eu queria muito que a gente conseguisse sair desse vídeo agora entendendo isso. Você tem vivido o seu ministério? Deixa eu te falar. Você precisa vivê-lo e vivê-lo de maneira integral. Não espere só do seu pastor, não espere só do seu discipulador ser um ministro em tempo integral. Você precisa ser um ministro em tempo integral. Isso não significa que você não vai ter trabalho. Pelo contrário, você pode ter um emprego fixo, você pode ter sua empresa, você pode ser um médico, mas em todo lugar que você estiver, esteja atento para atender às necessidades dos irmãos em Cristo que estão ao seu redor, servi-los da melhor maneira, da maneira como você pode ajudá-los a se parecer mais com Jesus. Uma igreja saudável, ela entende que todos nós somos ministros. Todos nós precisamos exercer o nosso ministério, seja onde for. Não necessariamente fechados numa hierarquia religiosa, mas sempre entendendo a função e o propósito que é ministério. Servir a igreja, servir os irmãos da fé, para que eles se pareçam mais com Jesus. E no decorrer dessa caminhada, é natural que você entenda uma inclinação maior para um dos 5 ministérios. E isso vai te fazendo descobrir a sua identidade ministerial que Jesus já te deu. Chega desse negócio de eu estou esperando uma oportunidade, eu estou esperando alguém me reconhecer. Não, você precisa exercer o seu ministério a partir do momento que você identifica que existe alguém, que é um irmão em Cristo do seu lado, sirva essa pessoa com todo o coração, ajudando ela a parecer com Jesus. E você vai estar vivendo o seu ministério. Se você curtiu esse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário, me fala aí qual é a sua experiência ministerial. Aonde você tem servido? Na igreja? Show de bola, mas talvez no seu trabalho, me diz aí, na sua escola, aonde você tem servido com o seu ministério. Todo irmão em Cristo precisa entender esse propósito e viver a sua parte no reino. Tá bom? Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima.